Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Já que os irmãos estão com o coração no Nepal, eu vou falar Jai Masi também. Os irmãos sabem o que significa Jai Masi? Jai Masi é como os cristãos nepaleses se cumprimentam. Jai Masi é a junção de duas palavras. Jai Masi. Jai, vitória, Masi, Messias. Então é a vitória do Messias. Toda vez que você vê um cristão nepalês, você junta suas duas mãozinhas assim, como se você fosse orar, e diz Jai Masi. Você pode fazer para me cumprimentar dizendo Jai Masi? Jai Masi, porque o nosso Jesus, ele é o Messias e ele venceu, amém? Estou muito feliz de retornar aqui, os irmãos podem se assentar. Nós estivemos trabalhando ali no Nepal por cerca de 3 anos e Deus nos trouxe de volta aqui para a Inglaterra e nos levou para Blackpool. Blackpool, acredito que os irmãos conhecem, o Blackpool é mais aqui para o norte da Inglaterra. Nós estamos trabalhando como uma plantação de igreja num dos bairros que é considerado um dos bairros mais deprivados, um dos bairros mais pobres aqui da Inglaterra, um bairro chamado Grant Park. Esse bairro, durante 25 anos mais ou menos, não tinha uma igreja, é um bairro com 8.000 pessoas. Nós estamos trabalhando lá com uma plantação de igreja e graças a Deus, Deus tem aberto as portas e nós temos visto Deus agir aqui nesse país. Amém? Sem perca de tempo, por favor, abra sua Bíblia em Romanos, capítulo de número 1, versículos de número 15 ao 17. Eu perguntei para o pastor quanto tempo eu tinha, ele me disse 30 minutos. Eu sempre pergunto porque minha última pregação no Nepal foi numa igrejinha, numa vila, e durou 3 horas. Então, eu sempre pergunto porque eu não quero passar do tempo. Mas nessa igreja que eu preguei, eles não gostam quando o pregador vai de fora e ele dá uma mensagem curta. Eles querem uma mensagem longa e tem que ser no mínimo 3 horas, porque eles apreciam muito a palavra de Deus. E eles ficam esperando todo sábado, porque o culto lá é no sábado também, para que alguém chegue na igreja, porque a igreja não tem um pastor local, para trazer a palavra para eles, porque eles não sabem ler, eles não sabem escrever, então eles não têm acesso à leitura da Bíblia, e eles ficam ansiosos para que alguma pessoa possa chegar lá todo sábado e trazer uma palavra de Deus para eles, e eles querem uma palavra longa, porque eles querem ficar sentados ouvindo a palavra de Deus, amém? Mas eu não vou pregar 3 horas hoje, pode ficar tranquilo. Que pena. Amém. Romanos capítulo de número 1, versículos de número 15 ao 17. E assim quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o Evangelho, a vós que estáis em Roma. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé. Como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Amém? Vamos orar? Glorioso e eterno Deus, maravilhoso Pai de amor e de graça, te louvamos e te agradecemos, Pai, porque o Senhor se faz presente aqui. O Senhor se faz presente conosco, Pai, e agora eu te peço para que o Senhor fale conosco através da pregação, através da sua palavra. Que todas as palavras que eu diga aqui hoje, Pai, não venham de mim, mas venham de Ti, porque somente de Ti vêm as palavras que levam à vida eterna. Então, por favor, Pai, fala conosco. Em nome de Jesus, eu oro. Amém. Amados, eu acho muito interessante quando nós falamos do apóstolo Paulo, porque se nós vamos para muitas igrejas, e até mesmo se nós andamos no mundo da teologia, nós vamos ver a afirmação que Paulo foi o maior missionário de todos os tempos. Talvez você concorde com isso, mas eu particularmente não concordo que Paulo foi o maior missionário de todos os tempos. Eu acredito que Paulo foi o segundo maior missionário de todos os tempos, porque o maior missionário de todos os tempos foi aquele que ganhou Paulo, aquele que alcançou Paulo. Esse foi o maior missionário de todos os tempos. Porém, para chegarmos ao ponto da mensagem que o apóstolo Paulo quer nos passar aqui, quando ele foi inspirado pelo Espírito Santo a escrever essas palavras, eu acredito que hoje nós precisamos entender um pouquinho mais do background do apóstolo Paulo, desse segundo maior missionário de todos os tempos. Paulo, ele nasceu na cidade de Tarsus, que fica na atual Turquia. E
Filipenses nos mostra que Paulo, ele era de uma família judaica, uma família de judeus devotos. Ele diz que ele foi circuncidado ao 8º dia, como mandava a lei, que ele era hebreu de hebreu, quanto à lei fariseu. Paulo era uma pessoa que foi educada na Torá. Pelo fato de Paulo ter nascido em Tarsus e ele se dizer fariseu, e Atos, capítulo de número 23, nos mostra que Paulo diz que o pai dele também era fariseu. É-se acreditado que Paulo, quando ele tinha cerca de 9 anos, ele deixa a cidade de Tarsus rumo a Jerusalém, porque não havia atividade farisaica na diáspora judaica. A atividade farisaica se concentrava em Jerusalém. E Paulo, para se tornar um fariseu, ele precisava estudar nas escolas farisaicas, ele precisava ter um mestre fariseu. Então, quando Paulo ainda pequeno, ele tem que deixar a sua cidade em Tarsus e se mudar para Jerusalém, aonde ele, a Bíblia nos mostra que ele estuda aos pés de Gamaliel. E Paulo, ele estuda a Torá, que é o Pentateuco, ele estuda todo o Antigo Testamento, ele estuda também retórica, filosofia, e esse pequeno menino, ele cresce um judeu devoto, ele cresce um fariseu orgulhoso. Se você parar para prestar atenção, fariseu, se você chama alguém de fariseu hoje, você está xingando essa pessoa. Eu costumo dizer que é um palavrão gospel chamar alguém de fariseu. Mas na época, chamar alguém de fariseu mostrava que aquela pessoa havia estudado a vida inteira para conseguir aquele título. O título de fariseu era algo almejado, que o apóstolo Paulo estudou desde criança para conseguir. Então, esse menino, Paulo, ele cresce um judeu, fariseu devoto. E a Bíblia nos mostra que ele era tão devoto que, quando ele começa a ouvir que um grupo de pessoas estava pregando sobre um certo Jesus, um homem que nasceu de uma virgem, fez prodígios enquanto ele estava com o seu povo, e foi crucificado e ao 3º dia ressuscitou, e que esse Jesus era o Filho de Deus, Paulo, como um judeu devoto, ele não aceita isso. Ele não aceita porque ele não entendia como que esse tal Jesus podia ser o Messias prometido. E Atos nos mostra que quando Estevão, o primeiro mártir cristão, que fazia parte do primeiro grupo dos diáconos da igreja, é martirizado, apedrejado, a Bíblia nos mostra que aqueles que apedrejaram Estevão deixaram suas vestes aos pés de Paulo. Paulo testemunha o martírio de Estevão. E se você vai mais para frente em Atos, você vai ver que Paulo, ele também começa a perseguir a igreja. A Bíblia nos mostra em Atos que Paulo, ele começa a invadir a casa dos cristãos, e a Bíblia diz que Paulo arrastava os cristãos e os prendia. E essa perseguição de Paulo em Jerusalém fez com que a igreja se dispersasse. A igreja começa a fugir de Jerusalém, porque a perseguição lá estava muito grande. Mas Atos nos mostra que essa igreja de Jerusalém que começou a fugir, por onde ela passava, ela pregava o evangelho. E esse mesmo Paulo, judeu devoto, fariseu devoto, ele não aceita isso. E ele vai ao sumo sacerdote, mostrando que Paulo, ele tinha contatos para chegar no sumo sacerdote. E ele pede cartas autorizando ele a perseguir a igreja em Damasco. E Paulo consegue essas cartas. Então, Paulo, ele planeja ir até Damasco para perseguir a igreja. E essa viagem até Damasco era uma viagem de cerca de 217 quilômetros. E quando eu paro para pensar no contexto da época, eu vejo que Paulo, ele estava disposto a perseguir a igreja. Pois era uma viagem de 217 quilômetros, não de carro. Não era uma viagem de 217 quilômetros de ônibus, de avião, não. Era a cavalo ou a pé. Paulo estava disposto, como um judeu devoto, ele estava disposto a perseguir a igreja, a acabar com a pregação do evangelho. E Paulo se planeja. Ele planeja chegar em Damasco, ir até as sinagogas, entregar as cartas e começar a perseguir a igreja. Só que Paulo não sabia que alguém também planejava encontrá-lo na cidade de Damasco. Paulo,
E a Bíblia nos diz que quando Paulo está perto a chegar em Damasco, uma luz do céu brilha ao seu redor. E alguém diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Paulo responde dizendo: quem és tu, Senhor? E a voz responde: eu sou Jesus, a quem tu persegues. E ali, essa voz diz para Paulo que ele deveria entrar na cidade e esperar. Paulo, cego, então, ele entra na cidade de Damasco. E por 3 dias ele ora, não come e não bebe. Até que Deus, então, ele toca no coração de um homem cristão chamado Ananias, para ir até Paulo e orar por Paulo. Porém, opa, é Paulo também? Paulo gosta de pregar. Meu irmão também é Paulo e ele é louco para pregar. Mas então Paulo entra na cidade de Damasco, Deus toca no coração de Ananias, Ananias vai e ora por Paulo, e a Bíblia nos mostra que como escamas caem dos olhos de Paulo, Paulo se batiza. E Gálatas, capítulo de número 1, nos mostra que quando Paulo se converte, ele passa 3 anos na Arábia e em Damasco. E nós não sabemos o que Paulo fez durante esses 3 anos. Nós não sabemos. Paulo diz que ele passou 3 anos na Arábia e em Damasco. E existem muitas especulações. E provavelmente o que Paulo fez durante esses 3 anos foi o seguinte: ele foi estudar. Por que estudar? Porque ele passou a vida inteira, desde criança, estudando o Antigo Testamento. Para o ponto que um fariseu, ele sabia o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, praticamente de cor. Se você chegasse para Paulo e perguntasse: Paulo, o que está escrito em Deuteronômios, capítulo de número 20? Ele ia saber. Se você perguntasse para Paulo: Paulo, o que está escrito em Gênesis, capítulo de número 40? Ele não ia te contar a história, ele ia te contar palavra por palavra do que estava lá. Porque desde pequeno ele aprendia o Pentateuco e havia uma prova que ele tinha que recitar todo o Pentateuco. Não com rolo, não como a Bíblia, como nós temos hoje, mas de cabeça. Então Paulo vai para a Arábia para estudar, para ver como o Antigo Testamento apontava para Jesus. E nesses 3 anos, eu imagino aqui, porque Paulo não nos conta, então eu me dou uma licença poética e começo a imaginar Paulo se sentando para meditar na Bíblia, talvez com os rolos, ou talvez já lembrando de cada palavra que estava no Pentateuco, e Paulo começa a ler ou a se lembrar da criação, até que ele chega em Gênesis, capítulo de número 3, versículo de número 15, quando Deus dá a sentença para a serpente, e Deus disse que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça dela, e ela lhe feriria o calcanhar. E eu imagino Paulo lembrando dessa passagem e dizendo: então esse aqui é aquele que me encontrou lá no caminho para Damasco? O próprio Deus Pai falou dele lá em Gênesis. E eu imagino depois, Paulo continuando os seus estudos e ele abrindo talvez os rolos dos navins, dos profetas, até que ele chega em Isaías, capítulo de número 9, aonde diz que um menino se nasceu, como um filho se vos deu, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. E eu imagino Paulo, talvez chorando, dizendo: eu conheço esse. Ele falou comigo na estrada de Damasco. Ele é Jesus. Ele é o Messias. Ele é o Jesus de Nazaré, o Jesus o Quírios, Jesus o Senhor. Eu imagino Paulo trabalhando e entendendo como todo o Antigo Testamento apontava para Jesus. E após esses 3 anos, Paulo volta para Damasco, vai para Jerusalém, e a Bíblia nos mostra que ele passa 15 dias com Pedro, e eu imagino que ele aprendeu tanta coisa com o apóstolo Pedro ali, porque o apóstolo Pedro andou com Jesus. Eu imagino Paulo perguntando: Pedro, então Jesus fez isso? Você andou por sobre as águas com Jesus? Até que chega então, Paulo é separado como missionário e mandado para as igrejas, e ele começa a fazer suas viagens missionárias, ele começa a plantar igrejas, ele começa a ser perseguido pelo nome de Jesus, até que ele tem então o desejo de ir para Roma. A igreja de Roma foi a única igreja que Paulo escreve que ele não plantou. Paulo, quando ele escreve a carta aos Romanos, foi por volta do ano 50 depois de Cristo. Ele não conhecia Roma, a igreja de Roma. Mas ainda assim, essa carta aos Romanos é a maior carta que Paulo escreve,
e talvez a com mais conteúdo teológico que Paulo nos mostra, porque alguns teólogos dizem que esse é o evangelho de Paulo, de tão profunda que é essa carta. Paulo, ele tinha o desejo de ir para Roma, então ele escreve uma carta aos romanos, primeiro dizendo que ele queria ir lá, e depois mostrando tudo aquilo que ele acreditava sobre Jesus. Até que Paulo, no capítulo de número 1, ele começa dizendo aquilo que nós lemos aqui hoje: e assim quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o evangelho a vós que estáis em Roma, porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. E Paulo, aqui nós vemos como Paulo sabia do Antigo Testamento, porque eu não sei se você sabe, essa última sentença aqui, mas o justo viverá pela fé, é Paulo pegando Abacuque, capítulo de número 2, versículo de número 4, que Abacuque diz a mesma coisa, e Paulo pega essa profecia de Abacuque, e ele entende que o justo viverá pela fé, e o justo é o judeu, é o grego, é o brasileiro agora, é o inglês, é todos aqueles que são justificados pelo nome de Jesus, através do sangue de Jesus. E aqui tem duas coisas que me chamam a atenção, que eu quero conversar com você hoje. A primeira coisa é, Paulo, ele se diz disposto a pregar o evangelho em Roma. E é algo muito profundo isso, estar disposto a pregar o evangelho de Jesus. Pois quando Paulo escreve essa carta aos romanos, cerca de 10 anos antes, havia tido uma perseguição em Roma, porque os judeus, eles não aceitavam a pregação de Jesus. Então os judeus se levantaram em Roma para ir contra os cristãos. E a luta foi tão grande que o imperador romano da época, o imperador Cláudio, ele expulsa de Roma todos os judeus e todos os cristãos. Porque para os romanos era tudo a mesma coisa, era tudo judeu. Então o imperador romano expulsa todos aqueles judeus, cristãos ou não, de Roma. E Paulo, ele estava disposto a ir para esse lugar, que Paulo, como judeu, teria problema também em Roma, porque os judeus foram expulsos. Mas mesmo assim, Paulo estava disposto a ir pregar o evangelho em Roma. E quando eu olho para essas palavras, eu vejo que Paulo nos ensina que nós precisamos estar dispostos a pregar o evangelho em qualquer hora, em qualquer lugar. Em 2 Timóteo, Paulo deixa um dos maiores conselhos para o seu discípulo Timóteo, quando ele diz para Timóteo: Timóteo, pregue o evangelho em tempo e em fora de tempo. E é algo que nós precisamos aplicar nas nossas vidas. Nós, como cristãos, precisamos estar dispostos a pregar o evangelho para todas as pessoas. E isso é algo muito profundo, porque Paulo, de criança, como ele cresceu um judeu devoto, ele não podia se sentar à mesa com um gentil, porque era contra a lei judaica um judeu se sentar à mesa com um gentil. Mas Paulo estava disposto a quebrar essa barreira que ele tinha desde criança, para poder pregar o evangelho de Cristo. E nós precisamos tomar isso como exemplo nas nossas vidas, pois nós estamos construindo barreiras entre nós e as outras pessoas, para que nós não preguemos o evangelho para elas. Hoje em dia, nós construímos tantas barreiras, e eu não estou falando aqui somente de brasileiros, eu estou falando de brasileiros, ingleses, nepaleses. No Nepal existe um sistema de castas, onde eles colocam essas barreiras que uma pessoa de uma casta não pode se sentar com outra pessoa de outra casta. Mas hoje, talvez, no nosso contexto, nós colocamos barreiras filosóficas, barreiras religiosas, barreiras políticas, onde o lado A e o lado B não querem se sentar junto com o outro, não querem comungar junto com o outro. Eu já ouvi relatos de pessoas que não aceitam ir para a mesma igreja com uma pessoa que apoia um outro político. E quando eu olho para isso, eu não estou tomando lado de ninguém aqui, mas quando eu olho para isso, nós deixamos posições políticas sobrepor a nossa fé, a nossa missão de ser bênção, de servir o outro, de pregar o evangelho para o outro. Eu penso, o que Paulo pensaria se ele visse isso? Porque Paulo estava disposto a ir contra a lei do seu próprio povo,
para ir pregar o evangelho para os gentios. Paulo estava disposto a quebrar as barreiras que ele mesmo tinha, que ele mesmo construiu desde pequeno como um judeu fariseu devoto, para pregar o evangelho para os gentios em Roma, porque a igreja de Roma, naquele momento, era composta de uma maioria gentílica. E nós precisamos estar dispostos, e eu fico muito feliz que essa igreja tenha abraçado e está disposta a levar o evangelho lá para o Nepal. Porque o pastor disse aqui que o Nepal é um país muito idólatra, e é mesmo. Eu me lembro que quando eu cheguei no Nepal, a nossa primeira noite, 3 da manhã, eu começo a ouvir um sino tocar. Eu falei, pensei, não tem igreja aqui para sino estar tocando. Não tem igreja, como que sino está tocando aqui 3 da manhã? E era um hindu devoto, do lado de casa tinha um templo pequeno, que cada rua lá praticamente tem um templo para um Deus diferente, batendo sino, acendendo vela e fazendo as suas orações para uma estátua de um elefante. Mas eu fico feliz que essa igreja está disposta a ir até o Nepal com suas orações, com as suas contribuições. Eu creio que Deus vai levantar pessoas aqui para ir até lá pessoalmente e pregar o evangelho para os nepales. Nós precisamos estar dispostos, assim como o apóstolo Paulo estava disposto. E a segunda coisa que me chama muita atenção aqui é que Paulo, ele não se envergonhava do evangelho. Ele diz, eu não me envergonho do evangelho, porque ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Paulo, ele não se envergonhava da mensagem que o atingiu. Ele entendeu que a mensagem do evangelho tirou ele de uma vida que era suja, porque ele não tinha Cristo, ele não foi limpado pelo sangue, não havia sido limpado pelo sangue de Cristo. Tanto que se você vai para Filipenses, capítulo de número 3, Paulo diz que se vocês se gabam porque vocês são isso, são aquilo, eu também posso me gabar, porque eu sou judeu também. Eu fui circuncidado ao 8º dia, hebreu de hebreu, da tribo de Benjamim, quanto à lei, fariseu. Paulo está dizendo, se vocês podem se gabar por aquilo que vocês são, eu também posso. Mas ele diz que ele considera tudo isso perca, por amor a Cristo. E na palavra original aqui, a palavra perca significa lixo. Paulo diz, eu considero tudo isso lixo, tudo isso que eu lutei a vida inteira para conquistar, para ser um fariseu, para ter acesso ao sumo sacerdote, para ter um título que eu desde pequeno estudei, trabalhei, a partir do momento que eu conheci o verdadeiro evangelho. Tudo isso para mim é lixo, porque só Cristo importa, e eu não me envergonho desse evangelho que me alcançou. E nós precisamos ter o mesmo sentimento que Paulo, não se envergonhar do evangelho. Sabe por que não? Porque Deus salvou um Paulo que estava correndo atrás de crente para perseguir crente que não aceitava que os cristãos da época pregassem sobre esse Jesus que salva. Deus alcançou esse Paulo que estava disposto a viajar 217 quilômetros a pé ou a cavalo para perseguir a igreja. Deus salvou esse Paulo. E Deus fez desse Paulo o segundo maior missionário de todos os tempos, atrás apenas daquele que alcançou Paulo, que é o próprio Jesus. Então, se ele alcançou Paulo, se ele alcançou a mim, Pedro, se ele alcançou a você, ele alcança qualquer pessoa. Ele alcança o nepalês, ele alcança o brasileiro, ele alcança o inglês, por mais que você tenha problemas com ingleses, com indianos, coloque o país que você quiser. Eu me lembro que quando eu estava no Brasil, trabalhando na Bahia como missionário, eu tinha uma equipe de missionários junto comigo, e nós fazíamos reuniões de intercessões aonde nós orávamos pelas nações do mundo. E eu tinha bandeiras, assim como o pastor tem a bandeira no Nepal, eu tinha várias bandeiras. E eu colocava as bandeiras nas reuniões de intercessão, e eu deixava o meu time escolher qual país eles queriam orar. Cada um escolhia uma, 2 bandeiras, e tinha uma bandeira que nenhum brasileiro escolhia. Você sabe qual bandeira que é que o pessoal não queria orar? Você sabe qual bandeira que era essa? Qual país que era esse? A Argentina. A Argentina, toda reunião de intercessão, a bandeira da Argentina ficava na mesa. E eu ou minha esposa tinha que pegar a bandeira da Argentina e orar pela Argentina.
Quando eu percebi que isso estava acontecendo, eu falei, gente, alguma coisa está errada aqui, porque nós não fomos chamados por Deus para pregar o evangelho para todo mundo, menos para a Argentina. Nós não fomos chamados por Deus como brasileiros para amar a todos, exceto se eles forem argentinos. E nós precisamos quebrar essas barreiras. Não importa se é argentino, se é inglês, se é indiano, nós não podemos se envergonhar do evangelho, porque Deus alcança a todos, até se eles forem de um país que você não gosta desse país. Nós precisamos seguir o exemplo de Paulo e não se envergonhar do evangelho. Porém, muitas vezes nós temos vergonha de pregar o evangelho. Nós achamos que nós não temos capacidade, porque nós não lemos a Bíblia. Nós achamos que nós não sabemos falar, mas nós esquecemos que Cristo nos prometeu que o Espírito Santo colocaria palavras na nossa boca. Nós temos vergonha de pregar para as pessoas que nós conhecemos, porque elas nos conhecem, elas sabem a nossa vida, elas sabem das nossas falhas. Nós temos vergonha de conhecer, de pregar para pessoas que nós não conhecemos. Por quê? Porque nós não conhecemos elas, nós não sabemos como que elas vão reagir. Mas Deus nunca nos disse para nós termos vergonha, Deus nunca nos disse para se preocupar com a reação das pessoas. Jesus nunca nos disse para se preocupar como as pessoas iam nos julgar por pregar o evangelho, Ele nos mandou pregar. Nós não podemos se envergonhar desse evangelho, sabe por quê? Porque esse evangelho nos alcançou, esse evangelho alcançou Paulo, esse evangelho alcançou toda a igreja por mais de 2000 anos de história. E quando eu estava sentado aqui, eu me lembrei de uma história, e eu quero contar essa história aqui para ir para a nossa conclusão, de uma mulher no 3º século, chamada Felicidade. Eu queria colocar o nome dela na minha filha, minha esposa não deixou. Mas essa mulher Felicidade, ela foi presa no norte da África, ela era uma escrava, presa porque ela havia se convertido. E ela foi presa enquanto ela estava grávida, junto com outro grupo de cristãos. E uma outra mulher que foi presa junto com ela, chamada Perpétua, essa mulher teve um sonho profético de Deus, onde Deus mostrou para ela que eles não iriam escapar da prisão, que eles iriam ser martirizados. E essa mulher Felicidade, que era uma escrava, a preocupação dela era com o bebê dela, que eles não iriam deixar ela ser martirizada junto com os membros da sua igreja, porque ela estava grávida. Então esse grupo de cristãos oram, e é dito que Felicidade estava com 8 meses de gravidez. Esse grupo de cristãos passam a madrugada orando. E a história nos diz que Deus faz com que Felicidade entrasse em trabalho de parto. E a Felicidade, porque foi um trabalho de parto, como que diz? Mais cedo, eu esqueci a palavra agora, como se diz? Prematuro. Porque foi prematuro, a história nos diz que Felicidade sofreu muito, mas Deus abençoou e o bebê dela nasceu bem. Uma outra irmã, que eles não sabiam que era cristã, adotou o bebê. Mas o guarda que estava vendo tudo aquilo, a história nos diz que olhou para a Felicidade e disse: se você sofreu tanto assim o trabalho de parto, imagine quando você entrar na arena para ser atacada pelas feras. Mas Felicidade, não se envergonhando do evangelho que havia alcançado ela, a história nos diz que ela olha para o guarda e responde: eu sofri aqui, mas quando eu estiver na arena, o meu Jesus vai estar sofrendo junto comigo, porque eu vou estar sofrendo por causa do evangelho dele, por causa da palavra dele. E a história nos diz que Felicidade se arruma para ir enfrentar as feras. Ela vai como se estivesse indo para uma festa, porque ela entendia que a partir do momento que ela fosse atacada pelas feras, ela estaria indo em encontro ao seu amado, ao seu Salvador. Então ela se arruma como se fosse para uma festa. E ela faz tudo isso porque ela não se envergonhava do evangelho, porque o evangelho alcançou essa escrava e ela estava disposta a morrer por causa desse evangelho. E hoje muitos cristãos no Nepal estão dispostos a sofrer tudo isso,
Eu conheço pessoas no Nepal que foram presas porque foram para um culto como esse. Alguns, antes do coronavírus, um pastor amigo meu foi preso porque ele foi para uma conferência de pastores. Durante a pandemia, um outro pastor foi preso porque ele disse que Jesus curava a Covid. Eu, no meu último culto no Nepal, onde não foi o culto que eu preguei, foi um outro culto, foi um culto de batismo, onde um menino que nós discipulamos batizou. Quando acabou o culto, a polícia invadiu a igreja e começou a interrogar todo mundo, me interrogou uma senhora de cerca de 80 anos que havia se batizado. No Nepal, cristãos estão dispostos a morrer por Cristo, a ser presos pelo nome de Cristo, porque eles não se envergonham do Evangelho. E nós precisamos ter a mesma atitude. Deus nos trouxe para esse país para nós sermos bênção, para nós levarmos o Evangelho para essa nação, que mandou muitos missionários pelo mundo. Mas, infelizmente, a igreja, aconteceu algo que nós precisamos agora alcançar eles de novo. Deus te colocou aqui para ser bênção, para não se envergonhar do Evangelho. Mas eu quero saber, você está disposto a pregar o Evangelho nessa nação? Você está disposto a pregar o Evangelho no Nepal? Porque o Espírito Santo está contigo. Você faz parte de uma igreja saudável. Eu fico tão feliz quando eu venho aqui, pastor, porque eu vejo um povo de Deus que está disposto a fazer a vontade de Deus nesse país. Então esteja disposto, não se envergonhe, porque o Evangelho que te alcançou é poderoso para alcançar as pessoas que estão fora dessa porta também. E Deus quer te usar. Vamos orar. Glorioso e eterno Deus, maravilhoso Pai de amor e de graça, nós te louvamos e te engrandecemos, Pai, porque o Senhor está conosco, o Senhor é poderoso, o Senhor é fiel, e o Senhor nos chamou para pregar o Evangelho, e isso é um privilégio que nós temos e que nós não podemos deixar escapar. Eu quero pedir, Pai, para que o Senhor nos use nesse país que nós estamos, que o Senhor nos use para alcançar o Nepal, que o Senhor nos use para alcançar outros países, que o Senhor nos use, Pai amado, para pregar o Evangelho para todas as pessoas, em tempo e fora de tempo, porque o Senhor nos enviou para fazer tudo isso. E nós cremos, Pai amado, que o seu poder está conosco, porque o Senhor nos deu o Espírito Santo, que é o próprio Deus. Nós cremos, Pai amado, que nós vamos ser capacitados para pregar o Evangelho, seja falando em português, seja falando em inglês, seja falando em nepalês, seja falando em qual língua for, porque nós cremos que o Senhor é poderoso. E eu oro pelos meus irmãos, Pai, para que o Senhor possa estar direcionando eles a pessoas que precisam ouvir a sua palavra. Eu oro para que essa semana, Pai, o Senhor abra as portas para que os meus irmãos possam pregar do Evangelho de Jesus para as pessoas. Eu oro, Pai amado, para que essa semana, Pai amado, o Senhor possa enviar pessoas que precisam ouvir um Jesus te ama, um Jesus morreu por você, um Jesus, uma palavra dizendo que Jesus cura, Jesus salva, Jesus liberta, Jesus batiza com o Espírito Santo e um dia Ele vai voltar. Eu oro, Pai amado, para que o Senhor mande pessoas para os meus irmãos e para a minha vida também, porque eu quero fazer isso, Pai. Em o nome de Jesus eu oro. Amém e amém.